O mundo precisa de misericórdia. Isso é mais um episódio da Morte do Ego, aquela playlistzinha que a gente tem por aqui, que nem é uma série em si, mas uma playlist. Hoje com vários sons por aí, porque tem muita coisa rolando aqui ao redor da minha casa, então com vários sons, só que mesmo com vários sons, o mais importante é a mensagem, vai dar para você compreender muito bem. E como nos outros vídeos, esse vai ser da mesma forma, sem edição alguma, a gente só vai conversar sobre isso. O mundo precisa de misericórdia. O mundo precisa disso, assim como eu e você precisamos de misericórdia. Porque sem misericórdia, cara, não existe morte do ego nenhuma. Eu vou contar pra você depois, daqui a pouquinho vamos conversar sobre isso. A gente precisa dessa misericórdia, cara. A gente precisa, olhe pro mundo realmente e perceba se não precisa no mundo quem mate a fome de alguém. Olhe pro mundo e veja se realmente não precisa alguém que enxugue a lágrima do outro cara. Olhe para o mundo e veja realmente se não precisa que alguém aconselhe o outro que está morrendo por dentro, ou por dentro sentimentalmente. Cara, olha bem para o mundo, olha aí, sua vivência, sua vida aí. Olha ao redor de você e me diz se não precisa, você não precisa de misericórdia, como o mundo inteiro também. Porque, cara, sem misericórdia não existe morte do ego. Por que não existe morte do ego sem misericórdia? Um exemplo, porque se a morte do ego ela faz com que nós nos transformamos e nós mudamos, essa consequência, essa disputa, essa briga com o ego, por mais que a gente caia inúmeras e inúmeras vezes, cara, se a morte do ego ela só diz respeito a mim e a você e a transformação nossa, e o pessoal do lado de fora? O ego só muda aqui? Só muda aqui dentro? E todo mundo ao redor? Se não muda nada, se não influencia nada e nem ajuda ninguém ao redor de nós e faz parte só daqui da gente, cara, então não tem morte do ego nenhuma. Então só tem mais ego ainda, só que dessa vez a gente tá fazendo uma imagenzinha fuleira para as pessoas de alguém mais temperado, de alguém mais culto, digamos assim. E não é, cara, então isso não é morte de ego. Morte de ego é quando ela transforma eu, e com o ego transformado, aí sim, eu tô em prol dos outros também. Isso é morte do ego. Isso eu acho que eu disse na primeira vez quando eu falei sobre morte do ego, de um vídeo chamado justamente A Morte do Ego. É um vídeo que eu soltei aqui bem lá no começo, mas faz tempo, tem um ano eu acho que sei já. Foi lá, um vídeo intitulado A Morte do Ego. Pesquisa aqui, você vai encontrar, que é o vídeo mais assistido. Coloca lá na aba de vídeo, coloca os vídeos mais assistidos lá, os mais populares, e você vai encontrar, vai ser o primeiro, mais popular que tem lá. É A Morte do Ego. E, cara, como eu ia dizendo, não existe morte do ego se não existe misericórdia com o outro. Se não existe ajuda para o outro. Porque se ajuda só eu, então não tem nada a ver com morte do ego. Então o mundo ele carece de misericórdia como eu e você carecemos. Por mais que a gente tem que ter misericórdia, por mais que eu e você não sejamos misericordiosos. Já deu pra perceber isso? Talvez você não é misericordioso. Você olhando assim para sua pessoa, olhando as coisas que você faz, você percebe que você não é misericordioso. E talvez eu olhando para mim, tal, eu percebo que eu também não sou misericordioso com ninguém. Só que mesmo a gente não sendo misericordioso, a gente vai ser, ou seja, vamos passar por cima o caminhão, por cima da morte, do ego, perdão. Fazendo uma morte, um estraçalhar, esmagar do ego, em prol dos outros. Então, cara, a misericórdia ela não pode ficar só na área da subjetividade, entendeu? A parte da misericórdia ela não pode ficar só na... Como é que eu vou dizer? Só na conversa, no diálogo, na gente sentar, num podcast, os caras falando sobre mudança de vida, de como tem que ser bom com o outro e tal. Ou eu e você sentar e trocar um cafezinho ali, trocar uma ideia sobre isso. Mas ela não pode ficar só isso, cara. Misericórdia não pode ficar na subjetividade, não existe. Ela tem que ser tangível, ela tem que ocorrer, ela tem que ser vista aqui do lado de fora. Ela tem que ser vista, mas você não precisa querer que os outros vejam. Eu vou te explicar. Por exemplo, eu já vou te deixar já uma coisinha para você fazer. Quando você terminar esse vídeo, você vai lá e vai ler a Bíblia, o capítulo de Mateus número 6. Você vai entender um pouco mais o que eu estou dizendo, que você não precisa querer que os outros vejam seu ato de misericórdia. Por exemplo, você pode ser misericordioso com o outro, só que não precisa que a pessoa assista. Não precisa de alguém ver você ajudando ninguém, por mais que vejam. Você não precisa disso.
de alguém falar, putz, mas como esse, olha pra você ver como esse cara é bom, como esse é um homem de misericórdia, como essa é uma mulher misericordiosa. Não precisa, cara. Não precisa. É só tu e Deus só, com a sua misericórdia. É só isso. É só isso só. É só isso. Então, cara, tem gente chorando, enxuga a lágrima, tem gente cansado, carrega o fardo, tem gente passando fome, alimente. E vamos, eu e tu, pegar, cara, e vamos tentar trazer isso pro real. E essa é a realidade. Vamos trazer isso realmente pro real. Porque o mundo, a gente olha para ele e a gente sabe que o mundo precisa de misericórdia. O mundo precisa de misericórdia. Por mais que, quando normalmente as pessoas que começam a agir com misericordiosa, você vai percebendo que essas pessoas que agem com misericórdia, por exemplo, Jesus Cristo, se tornam uma espécie de escória do mundo, como se fossem as piores pessoas, mesmo fazendo bem. Depois você dá uma visitada, eu não sei se você teve a oportunidade, talvez, de conhecer obras missionárias. Não obra missionária grande, obra missionária pequena até. Eu tive a oportunidade de conhecer, participar. Você vai percebendo, cara, que essas pessoas que estão sempre ajudando as pessoas ali, elas estão, digamos assim, na linha de frente, elas se tornam mesmo com escória, sabe, para os outros. Mas isso é o importante, esse é o legal da vida, tá ligado? Esse é o bacana da misericórdia. É que mesmo você fazendo bem, você se torna ruim. Mesmo que você já era ruim, já mesmo fazendo misericórdia. Mas isso é, cara, o mundo precisa de misericórdia. Isso é mais um da morte do ego. Então é isso. Deixe seu like. Se fez sentido, se te ajudou de alguma forma. Se não ajudou, dislike. Comenta. Vai me ajudar muito. Compartilhe com seus amigos e tal, com quem que você quer aí, nos seus grupinhos de WhatsApp. Vai curtir demais. Se você veio aqui por agora, se inscreva e vá lá no primeiro vídeo chamado Você Não Precisa Ser Alguém para Ser Feliz. Vai lá assistir esse vídeo lá. Então é isso. Até a próxima.